Oi, gente, meu nome é Lebrune e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tô vindo com esse vídeo muito atrasada, mas assim, não é porque eu me atrasei pra postar, é porque eu tô me atrasando pra gravar ele, fazer ele. Enfim, hoje eu tô vindo aqui mostrar pra vocês como eu faço meu planner do ano. A minha história com planner, ela vem lá desde 2016, 2015, que foi quando eu descobri a existência de um planner, fui entender o que que era, né, que eu só usava agenda até aquele momento, e aí eu vi, era aquela coisa maravilhosa da pay-per-view, era incrível. Mas aí eu fui atrás dos preços e eu lembro que na época tava tipo uns R$ 400. Então era uma coisa que não rolava muito pra mim, assim, eu não tive coragem de pagar R$ 400 numa agenda, sendo que era uma coisa que eu não usava tanto. Mas mesmo assim eu queria muito ter um planner, porque naquela época eu usava só as agendas da escola mesmo. Então era aquela agenda que já vinha ali com o logotipo da escola, com aquelas linhas, enfim, não era uma coisa bonita, assim, que nem as que eu tava vendo na época da pay-per-view, por exemplo, que continuam sendo incrivelmente maravilhosas. Aí eu resolvi dar meu jeito e a partir de 2016, eu acho, eu comecei a fazer as minhas próprias planners. Produzia planner, imprimia, encadernava e era isso que eu usava ao longo do ano. E aí eu comecei a fazer isso no início porque eu achava mais bonito. E aí ao longo dos anos eu adaptei algumas coisas e passou que virou a minha ferramenta de organização assim mais útil at all. E aí o que aconteceu foi que no ano passado e no ano retrasado eu tava muito corrida e eu não consegui parar pra fazer a minha agenda. Então, em 2022, em 2022 eu comprei essa agenda aqui, que é uma planner da Cícero, e aí eu usei em 2022 com as coisinhas que vieram da Cícero mesmo. Em 2023 eu só repintei o que já saiu aqui, né, porque tá 2022. Eu pintei em 2023 e aí eu comprei o miolo de uma outra marca X e usei ele durante o ano. Foi legal, mas não sei, eu fiquei com essa saudade de montar meu planner e foi isso que eu vim aqui fazer hoje com vocês. Eu não consegui achar todas as planners que eu tenho, assim, né? Porque são desde 2016. Mas eu trouxe duas icônicas aqui, que foi essa de 2018, que eu era completamente apaixonada por ela. Eu fiz essa plastificação aqui pra proteger os meinhos. E ela tinha tudo, tudo, tudo do jeitinho que eu queria. Eu usei muito ela. Eu adorava essa ilustradora na época, então eu coloquei ela no início de cada mês. Enfim, fiz a roda da vida. Eu pesquisava tudo sobre os planners, tudo que eu precisava, tudo que eu queria e, ó, claramente eu usava bastante ela mesmo. Ó, mas eu nunca comecei minha organização em janeiro, dá pra ver aqui, ó, começou em março. Então eu devia estar fazendo o planner em janeiro, imprimi em fevereiro, em março eu comecei a usar. E esse é meu histórico mesmo, acho que se eu pegar as outras planners a gente encontra isso. Mas enfim, ó, as capas são essas aqui, que eu acho, ai, lindinhas até hoje. Eu comprei as folhas, né, bem bonitinhas, e aí eu fiz à mão. Isso daqui não foi impresso, não. Eu realmente escrevi com uma caneta Posca na época. Eu acho que eu pedi essas frases pros meus amigos, pros meus pais, e aí eles iam me falando as frases e cada mês era a frase de um. Então, a partir de 2019, eu comecei a fazer planner assim, que eu acho uma graça, eu acho ela perfeita. Até hoje eu amo demais, né? Foi uma pintura que eu fiz, eu achei que ficou linda, é uma aquarela. E é aquarela mesmo, porque eu digitalizei e não gostei, então eu só coloquei ela aqui, passei papel contact, aí eu coloquei, né, uma coisinha dura. Mas também, ó, a gente continua no mesmo. Deixa eu ver que mês que começou. Começamos em março. E ó, eu sempre continuava usando o mesmo layout. Eu só ajustava os meses, né? Mas assim, mesmo layout. E dá pra ver assim que eu realmente usava bastante, bastante a planner. Eu cansei de mandar encadernar, porque é sempre uma dor de cabeça que uma gráfica não faz, porque a capa tá muito dura e não vai entrar na máquina. Eu também passei uma época fazendo encadernação com o IDO, que é uma de metalzinho. Eu achava ela maravilhosa, mas era muito difícil também achar gráficas que faziam. Enfim, moral da história, hoje a gente vai se focar nessa agenda aqui, que é um tipo de fichário. Vamos usar como base um novo template, que não vai ser esse daqui que eu sempre usei, né? Esses aqui.
E eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo, gratuitamente, para quem tá sem agenda aí, quer fazer, gostou da minha, ou só tá sem, tá desesperado, tá sem grana, quer testar um planner, enfim, não sei qual vai ser a sua questão, mas é só ir aqui embaixo que vai estar lá um link, que eu ainda não sei como é que eu vou colocar, mas vai estar um link para achar e fazer o download, poder imprimir aí na sua casa, no tamanho que você quiser, A4, A5, A6, enfim. Vamos lá? Esse planner ele foi baseado no planner gratuito da Apenas Detalhes. Eu encontrei eles no Pinterest e eu achei assim maravilhosos. Então eu fui até o site deles, só que eles não têm o planner completo. Eles têm apenas os meses, assim, e aí algumas partes de metas, de hábitos. Então acabou que eu precisei fazer o resto, senão eu só falava para vocês irem até lá e pegar o deles. Mas aí o que eu peguei realmente deles foi o calendário, o anual e o mensal. E aí eu fui atrás da fonte, então eu peguei a fonte que eles estavam usando e usei esse mesmo esquema para todo o meu planner. Então assim, ele não é um planner que é 100% meu. Eu peguei ele de outro lugar, é um planner que é gratuito, então se vocês também quiserem ir até eles e pegar o planner direto deles, façam isso. Mas eu preferi usar o deles como uma base mesmo, já que ainda tinham outras coisas que eu queria colocar, como por exemplo a semana em si, que para mim é a parte mais importante mesmo. Uma coisa que eu fiz diferente dessa vez é que vocês puderam ver que nos meus planners eu sempre tive a organização vertical. Eu tinha ali todos os meus dias da semana, mas de um jeito vertical. Eu acho que ele até ganhava um pouco mais de espaço. Mas aí agora eu quis fazer eles na horizontal mesmo. Então eu tô com a minha semana segunda, terça, quarta, e aí na outra folha, quinta, sexta, sábado e domingo, mas de um jeito horizontal. Eu preferi assim, eu vi na Cícero isso, né? Eu testei com a Cícero e gostei, achei prático, então acabou que eu fiz isso. Entrando aqui no planner, temos a parte de esse planner pertencial, colocar o nome, o telefone, o e-mail para caso você perca. Aí depois eu já deixei o calendário do ano, ocupando duas folhas, porque eu acho melhor do que ocupar só uma. Deixei a parte das metas, para quem quiser colocar aqui também. A gente tem um vídeo de metas nesse canal, é legal você pensar lá e colocar aqui. Tem até um realizar até, porque eu acredito mesmo que a gente pode criar as metas, que são os nossos sonhos, e aí colocar uma data nelas. E isso também estava naquele planner que eu comentei com vocês. Aí aqui eu deixei uma parte para as notas pessoais. Aqui tem um pontilhado, mas ele aparece bem pouco, acho que ele nem aparece aí, ó. Assim aparece. Vamos ver como é que fica na impressão. Qualquer coisa eu aumento um pouquinho ele ou escureço. Aí eu deixei um planejamento para os meses, que eu acho muito legal, um planejamento anual. E aí a gente entra nos meses de fato, que tem aqui o nome do mês, o calendário do mês e um espaço para anotações. Aí depois eu deixei uma página em branco para você escrever o que você quiser. E aí aqui vem os hábitos do mês, que é uma coisa que eu vi ali no planner datado da My Planner Colibri. E eu tentei fazer um que fosse bem semelhante. Deixa eu achar aqui onde ele tá. Ó, esse daqui é o deles. Não ficou tão semelhante assim, mas ó, dá pra ter uma boa ideia. Eu queria uma coisa mais clean mesmo. Então estão aqui os hábitos. Aí depois vem pro planner financeiro, que é uma coisa que eu queria demais esse ano, eu acho que me ajuda bastante a organizar. E aí eu deixei aqui o que entrou, aí tem a data, a descrição do que é e o valor. Aí depois tem o que eu investi, né, o que você guardou, enfim. Gastos fixos, e aí todos esses no final tem um total. E aí depois tem os gastos variáveis, que é o que a gente gasta demais ao longo do mês para poder ter ali uma noção. E aí aqui tem a parte de observações que eu também vou usar para as coisas que eu quero comprar no mês. Enfim, não comprei ainda, e aí eu vou colocar aqui certinho quanto que tá custando, enfim. Aí aqui é a parte de trabalho, porque eu trabalho por horas, então eu gosto de organizar assim, mas se você não é assim, não precisa imprimir essa parte. E aí aqui tem a parte de YouTube, que também quem não mexe com o YouTube não precisa dessa parte, mas eu acho que essas duas listinhas aqui são muito específicas para as áreas da minha vida, me ajudam muito a me organizar, mas aí vai de cada um. Aí depois disso começa a semana normalzinha, que é organizada assim, né? Aqui em cima tem o nome do mês. Aí segunda, o dia, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo eu deixei eles juntos. E aí aqui eu já deixei algumas coisas anotadas pra mim, mas eu vou tirar pra vocês, é claro. Eu também coloquei alguns feriados já escritos no dia da semana. E aí fica mais fácil de visualizar assim.
mas todos os meses são assim. Aí o que acontece é que quando o mês acaba numa quarta-feira, a próxima página tá em branco só pra dar certinho pro próximo mês. Aí essa última página você pode usar pro que você quiser. Mas é isso aqui, ó. Ele vai estar linkado na descrição, então se você quiser ver com mais detalhes é só entrar lá. E agora eu vou imprimir tudo isso daqui. Eu vou imprimir num tamanho de A5, porque um A4 eu acho que é muito grande. Então, bora lá e eu já volto. Eu escolhi esse papel aqui para fazer minhas impressões. É um papel que tem uma gramatura um pouquinho mais alta, então eu que uso algumas canetas de tinta, por exemplo, Stabilo, ela evita que transfira para outra folha. E aí eu fiz as impressões aqui do meu primeiro mês. Eu já deixei aqui no tamanho que eu quero, né, que é esse A5, mas se você quiser um A4, também dá para imprimir lá no arquivo. E aí agora eu vou fazer os furos do fichário aqui, né, porque por enquanto as folhas ainda não conseguem ficar juntas, justamente porque não tem os furos. Eu usei o meu próprio planner como base, eu vi mais ou menos aonde é que ficavam essas argolinhas e marquei ali na minha folha. Aí depois eu separei em partes um pouco menores, para eu conseguir furar melhor, e vim com um furador fazendo os furos certinhos. Quando eu fiz os furos da primeira parte, eu já testei ali para ver como é que elas encaixavam e deu super certo. Então eu usei de base essas mesmas para fazer as marcações dos próximos furos. Então eu vinha no buraquinho e marcava com o lápis, porque aí evita de você acabar fazendo os buraquinhos num lugar meio diferente. Ao invés de marcar, o que você também pode fazer é colocar a última folha furada em cima da outra nova, e aí você fura com essa em cima. Aí você não precisa se preocupar em marcar, que ela já vai estar ali com a outra folha, e aí você vai poder usar como guia os furos dessa parte de cima. Também dá super certo. E prontinho, temos o nosso miolo finalizado, né, pelo menos para esse primeiro momento do ano. Mas eu quero dar uma reavivada nele, eu acho que ele tá muito capenguinha. Então vamos lá para essa parte, que eu acho que vai ser a parte mais legal, que é decorar a capa do meu planner. Eu comecei já tirando esse elástico aí, porque ele também já tava bem velhinho, bem frouxo, não tava segurando mais nada. Então foi só puxar que ele já saiu ali tranquilo na minha mão. Depois eu vim reforçando os cantinhos ali com fita crepe. Eu prefiro fita crepe do que durex, porque a fita crepe ainda tem um pouquinho de papel, e esse fichário ele é todo de papelão. Então eu achei melhor passar a fita crepe, vim vincando os cantinhos, só pra dar uma vida um pouquinho maior, né? Já que ele já ficou 2 anos sendo jogado, tirado da mala, jogado na mesa, eu achei que assim ia ajudar a ter um acabamento um pouco melhor. Aí eu vim retirando a fita da onde eu não queria, tipo nesses buraquinhos aí que é onde entra o arame do fichário. E aproveitei que eu já tava com a fita pra passar também nos cantinhos do fichário, que eles já estavam bem machucados. Aí eu passei de um lado, cortei ele e vinquei para dentro, que aí protege ambos os lados. Aí ele já estava completamente protegido, vai durar o ano inteiro, mas ele ficou com essa cara meio xoxa, capenga, pior do que estava antes. Então, vamos fazer uma capa nova. E aí para isso tem várias opções. Você pode tanto usar um papel contact que você gosta, pode imprimir um desenho seu em papel adesivo e grudar, pode pegar um tecido mesmo e passar ali com uma colinha, mas eu quis fazer que nem a agenda de 2019, que eu gosto demais, e pintar ali uma aquarela um pouquinho diferente, né? Ainda queria continuar com esse tema botânico, que é uma coisa que eu gosto demais, mas uma coisa um pouquinho mais livre, né? Menos quadradinha como foi esse de 2019. Para isso eu peguei esse bloco de papel para aquarela caríssimo, porque eu imaginei que eu ia fazer frente, lombada e verso da planner, mas acabou que mais pra frente eu achei que ia ficar muita informação, então eu só fiz a frente. Ou seja, não precisava ter pego esse bloco, né? Eu podia ter ido numa coisa mais baratinha, mas também é um bloco meio novo que eu queria testar, então tudo bem, valeu a pena. Mas para deixar no tamanho certinho mesmo, eu coloquei minha planner em cima da folha e marquei com lápis mesmo ao redor dela o que eu ia precisar. Aproveitei para marcar onde ficam os buracos, para eu não fazer nada muito detalhado nessas áreas, né? Nesse momento eu ainda não tinha ideia do que eu ia pintar, então eu achei melhor marcar tudo que não ia aparecer no desenho. Depois disso, eu fui pro Pinterest procurar algumas imagens de plantas, né? Porque esse era o tema que eu queria, mas eu ainda não sabia qual era. E aí eu fui desenhando à mão livre mesmo, eu não me importei muito em fazer uma coisinha exata, porque eu queria que fosse alguma coisa simples, alguma coisa gostosinha de fazer de tarde, assim. Enfim, tô tentando me cobrar menos esse ano. E aí disso começou a sair a pintura. Eu comecei bem certinha na aquarela, fazendo uma coisa muito clean, assim.
E eu tava curtindo bastante fazer, mas eu ainda tava achando que eu tava muito presa. Então eu saí da flor que eu tava fazendo ali embaixo e comecei a pintar o fundo de uma forma bem espontânea, sem pensar em nada, só joguei tinta e comecei ali a passar o pincel em cima, fazer umas folhinhas. E aí o desenho começou realmente a surgir. Eu decidi fazer uma outra flor ali em cima também, então eu peguei um azul bem vibrante, passei nela, enfim. As coisas foram mudando bastante ao longo dessa pintura e eu acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu realmente fiz uma pintura assim, livre, sabe? Sem nenhum objetivo de chegar a nenhum lugar. Eu tava ali realmente me divertindo e eu acho que isso tem total sentido, porque é uma das coisas que eu pretendo fazer esse ano, né? Pensar um pouco menos, fazer bem mais e só, não sei, me reprimir menos, sabe? Entender que você nunca vai saber em que lugar você vai chegar, por mais planos mirabolantes que você crie, o resultado final sempre vai surpreender a gente. E aí quando eu senti ali que a pintura tava nos seus finalmentes, eu peguei uma tinta preta, eu usei aquarela e guache. Nessa hora a tinta preta foi o guache e vim contornando tudo para tentar dar um pouquinho mais de forma nessas plantas. Com essa parte finalizada, eu destaquei ela do bloco e vim cortando certinho para conseguir encaixar ela na página. Cortei ali os buraquinhos onde ia entrar o arame. E aí eu tinha duas ideias de cores, assim, né? Porque quando eu decidi que eu não ia fazer a lombada e o verso, eu precisava achar algum outro papel que não fosse branco. Primeiro eu testei com esse verde, que era bem no tom que eu tava trabalhando, mas eu achei que não vibrou, não ornou. Então eu peguei esse papel azulzão que eu tinha e também recortei ali certinho como eu precisava. E aí depois eu vim com uma tinta guache, um verde musgo assim bem bonito, passando em todos os cantinhos e vincos do fichário para deixar o acabamento um pouquinho melhor. E aí por fim, quando eu já tinha tudo recortado, chegou o momento de colar. Então fui lá grudando, eu usei dupla face, mas tem muitas outras colas que rolam usar, até porque mais pra frente eu ainda vou passar um papel contact, então não precisava ficar tão bem grudado. E aí eu vim pro meu toque final e favoritíssimo, que era uma coisa que eu tinha certeza que precisava ter nessa planner, que é a folha de ouro. Para isso eu tenho umas folhinhas aqui em casa e para grudar elas a gente usa esse verniz mordente que eu mostrei aí na tela. E é só pegar algum objeto que você não tem afeto, então, sei lá, um pincel que você tem velho aí em casa. Eu não tinha nenhum, infelizmente, então eu peguei uma outra ferramentinha e vim fazendo ali o contorno do que eu queria. Você preenche tudo com esse verniz, que ele é transparente, e deixa ele um tempo secando. É importante deixar ele secar, porque depois, quando ele estiver quase seco, ele começa a ficar uma cola muito forte. É por isso que é importante fazer com algum objeto que você não tem apego, porque provavelmente você vai danificar ele, assim, ele nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa, porque é quase impossível de limpar. Deixei ele aí um tempinho secando, e depois vim colocando ali minhas folhinhas. Eu tenho um potinho onde eu guardo o resto, e aí esses restinhos eu coloquei nas coisinhas pequenas, e os maiores eu vim rasgando da folha que eu tenho. E aí eu deixei secando, tipo uma meia hora, 40 minutos, pra eu ter certeza que estava seco, e vim com um pincel meio áspero retirando o excesso. Porque aí o pincel ele vai rasgando essa folha de ouro e só fica realmente o que foi grudado pelo verniz. Então o resto sai tudo e aí vai aparecendo o que você fez. Eu acho esse momento muito mágico, eu adoro mexer com folha de ouro. Agora, esse passo aí, eu confesso que eu me arrependi um pouco. Se eu fizesse de novo, talvez eu não usasse o papel contact, porque eu quis proteger, né, já que é uma pintura com guache, com aquarela, é uma coisa que se tomar uma chuvinha já era, sabe? Se respingar alguma coisa em cima, vai ter um problema sério. Então eu achei melhor colocar o contact, só que eu acho que ele tirou um pouco do brilho dessa folha de ouro que eu acabei de colocar e também da vibração das cores. Não sei, eu acho que ele acabou chamando muita atenção. Talvez se eu tivesse finalizado ali só com outro verniz, com algum fixador, tivesse o resultado final melhor. Mas depois que eu coloquei o contact não tinha mais o que fazer, né? Porque não dava pra descolar. E aí só pra finalizar os acabamentos, eu furei ali onde ia entrar o elástico, coloquei um elástico azulzinho que eu acho que combinava legal com a planner, e depois eu colei mais papel por dentro pra dar o acabamento final ali e ele ficar bem bonitinho. E foi assim, basicamente isso, fiquem aí com o resultado final. Eu gostei demais de como ficou, foi muito prático fazer essa capa, eu usei assim metade de um dia, acho que talvez um pouco menos, então foi bem prazeroso. Eu sei que esse vídeo está extremamente atrasado e quase todo mundo já tem sua agenda ou planner para esse ano, mas se você ainda não tem, não esquece que o link para baixar gratuitamente tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se você tem alguma coisa para me dizer, escreve aqui nos comentários que eu leio todos.
Compartilha esse vídeo para quem ainda não tem um planner, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo, tchau, tchau!